Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai ter uma aula aqui, uma palestra bem detalhada sobre um dos assuntos que eu acho, enfim, um dos mais interessantes. É um assunto que representa na sua potencialidade de possível veracidade uma das fronteiras do conhecimento humano. A gente está aqui adentrando num limiar da vida, porque se isso tudo tiver a consistência que aparenta ter, as mudanças que isso pode trazer são gigantescas. Vamos lá, ectoplasma. Tem muita gente que acha que ectoplasma é uma coisa que veio dos espíritas exclusivamente, que acha que foi um termo cunhado por Kardec. E aqui eu já trago uma notícia. Não foi um termo cunhado por Kardec. Tá? Não é uma coisa assim, exclusiva dos espíritas. Na verdade, ectoplasma foi uma palavra cunhada por um prêmio Nobel de Medicina, Charles Richet. Tá? Fisiologista francês, Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1913. Então não foi Kardec que trouxe isso. Tá? E muita gente fala, né, nos centros espíritas, quando vai se falar de ectoplasma, porque Charles Richet falou de ectoplasma, mas ninguém fala o que ele falou sobre ectoplasma. Então aqui a gente já vai começar trazendo essas referências, porque eu acho que é um fator de honestidade a gente estudar um assunto delicado como esse, começar a entender, tá, beleza, Charles Richet cunhou o termo ectoplasma, mas do que se trata, meu Deus, o que é isso? O que ele falou? Vamos na fonte? Então, ó, eu trouxe aqui algumas falas, algumas escritas do próprio Charles Richet, para a gente entender o que ele estava estudando. Então vamos lá, ó. Em 1905 ele diz o seguinte, ó, o ectoplasma é uma substância misteriosa que emerge do corpo da médium ou do médium durante a sessão, durante o transe. É algo que não temos explicação científica, então ele não tem uma explicação. Ele está observando o fenômeno, mas ainda não, ele não tem ainda, ele não destrinchou aquilo para afirmar exatamente o que compõe, como é que é. Ele está observando, tá? É algo que não temos explicação, mas que pode ser observado e pode ser registrado. Lembrando que a gente não está falando aqui do seu primo que foi convidado para uma reunião mediúnica e alguém enganou ele, seu primo chegou todo, nossa, aconteceu uns negócios doidos lá. Não, a gente está falando de um Nobel de Medicina que tem assim um mínimo, eu imagino, de discernimento, um mínimo de referência, um mínimo de bom senso para olhar um fenômeno e ver se cheira a fajutagem ou se é possivelmente algo plausível, né? Bom, depois ele diz o seguinte, ó, o ectoplasma parece ser uma espécie de substância protoplasmática que é emitida do corpo do médium, da médium durante a sessão. Pode ser moldada em formas diferentes, como mãos, rostos, animais e até mesmo objetos. Vai guardando essas informações. O ectoplasma é um fenômeno interessante, mas é difícil de estudar porque é muito sensível à luz e ao toque. Além disso, a sua origem e natureza ainda são desconhecidas. Tá? Então, é sensível à luz, sofre fotólise, precisa ser uma coisa muito delicada, precisa ter luz certa, enfim. Eu não posso explicar o ectoplasma. Isso não significa que ele não estava estudando. Você afirmar que você pode explicar é só depois que você já tirou conclusões, pelo menos no campo da ciência, completamente concretas, verificadas, questionadas. Não, ele está estudando, então ele estava buscando explicar o ectoplasma, mas ele ainda dizia que não podia. Mas posso dizer que ele existe. Lembrando que é o Nobel de Medicina dizendo isso. Eu vi com os meus próprios olhos e registrei em meus experimentos. O ectoplasma é um dos mistérios mais fascinantes da ciência. Veja, assim como a gente aqui, ele não coloca isso como um fenômeno religioso. Ele diz como um dos mistérios mais fascinantes da ciência. Pertence à natureza. Não é propriedade de uma ideologia. E eu acho que essa é uma postura madura da gente começar a olhar para o fenômeno da ectoplasmia, para que a gente não caia em mistificações, em fascinações, em fé cega e tantos fundamentalismos que a gente vê, enfim, florescendo por aí. Mas ele havia estudado e havia tirado conclusões interessantes. Olha, ele também vai dizer em 1920 que o ectoplasma é uma substância instável e fugaz, que parece estar intimamente ligada, veja só, ao estado psicológico do médium. E a gente vai ver mais pra frente que não só do médium, mas também de todo o circuito mediúnico, ou seja, todas as pessoas que estão presentes, tá, na hora da sessão. Quando o médium está em um estado de transe profundo, o ectoplasma pode se manifestar mais facilmente. E o transe profundo aqui, que a gente também vai falar com mais calma, é inconsciência. Tem que estar apagada, geralmente. Existem médiums que conseguem exudar o ectoplasma parcialmente conscientes, meio grogues, ainda meio acordados, mas geralmente o transe profundo aqui o cara apaga, o cara tá inconsciente, tanto que põe nas cabines, como a gente vai falar, uma caminha pro cara deitar muitas vezes. Deixa o cara apagado, dormindo, a partir do momento que ele tá dormindo, começa a exalar, durante, claro, com todas as cautelas, das dinâmicas necessárias para que aquele fenômeno aconteça, ou seja, a reunião montada de uma forma certa para que aquilo aconteça. Embora muitas pessoas sejam céticas em relação ao ectoplasma, é importante lembrar que a ciência não pode simplesmente ignorar algo que não pode ser explicado. Devemos continuar investigando e tentando entender esse fenômeno intrigante.
Então essa é a mentalidade que a gente vai trazer aqui. O ectoplasma é um fenômeno fascinante que merece ser estudado com seriedade. Ele merece ser. E fica a questão aqui, por que não está sendo como deveria? Vou bater muito nessa tecla. O estudo do ectoplasma é uma das mais... Ah, mas tem o cara que estuda. A gente vai ver os caras que estudam aqui. Só que assim, a gente vê que ainda é uma coisa muito embrionária para um fenômeno tão fascinante. Por quê? O estudo do ectoplasma é uma das mais interessantes e desafiadoras áreas da pesquisa paranormal. Eu vou contar até uns casos aqui, que eu já conversei com cientistas que pesquisam ectoplasma e perguntei para eles, por que você não leva isso para um laboratório de universidade? Eu vou contar para vocês também as respostas aqui. Embora possa parecer estranho e inexplicável, é importante lembrar que a ciência sempre esteve interessada em explorar o desconhecido e o inexplicável. Esse é Charles Richet. Que raios que é ectoplasma para quem está vendo isso pela primeira vez e ainda não entendeu bulhufas do que está acontecendo aqui? Então vamos lá, eu vou tentar explicar de uma maneira super simples antes da gente continuar, para dar uma referência para quem está perdido. Bom, o ectoplasma seria uma substância supostamente exudada por médiums de efeitos físicos, que seria uma substância meio esbranquiçada, que sai dos orifícios naturais, sai do nariz, sai da boca, sai supostamente dos olhos, dos ouvidos e até de outros lugares, tem registro sim, durante sessões, durante momentos de transe, tá? E o que seria basicamente isso? Eu vou explicar de uma maneira bem tosca aqui para ficar fácil. Imagina o seguinte, o médium de efeito físico é como se ele tivesse um organismo com uma hipersensibilidade um pouco diferente. É como se ele tivesse uma espécie de energia, não é uma espécie de energia, uma energia que todo mundo tem, mas que interage organicamente com ele de uma outra maneira, tá? Num outro nível meio de densidade. E quando, supostamente, espíritos, consciências extrafísicas, interagem, conseguem contato com esse ectoplasma que médiuns de efeitos físicos possuem, eles conseguem moldar, eles conseguem interagir com essa forma de energia, entre aspas, e torná-la tangível para interferir fisicamente no mundo material. Então, não necessariamente você vai ver o ectoplasma sendo exudado, como você vê aqui, está saindo da orelha, está saindo do nariz, aquela coisa toda. Às vezes, esse ectoplasma pode ser invisível. Mas se um espírito chega, segundo essa teoria, perto de um médium de efeitos físicos que tem esse recurso em torno de si, consegue acessar esse recurso, ele consegue interagir de uma maneira mais direta com a matéria. Você assistiu o filme Ghost? Sabe aquela cena lá do filme Ghost, que os espíritos estão tentando interagir com a matéria para chamar a atenção dos vivos? Isso só é possível se tiver um médium de efeitos físicos perto. Ou tiver ectoplasma. Claro que em situações mais extremas podem existir exceções, tá? Mas basicamente você precisa desse ectoplasma para alguém que está em outro plano conseguir sensibilizar de alguma forma ao mundo físico. Então aquela porrada que você ouve na porta, na janela, e claro, tirando todas as causas naturais, o vento, você que não trancou, você que está inventando coisa, tirando tudo isso, geralmente você precisa ter algo de ectoplasma, algo desse tipo de recurso, mesmo que seja invisível, para você proporcionar esse tipo de intervenção na matéria. Tá? Lembrando que assim, podem existir inúmeras causas para os barulhos que você ouve por aí. Não é porque você ouviu lá, caiu alguma coisa aqui, porque é necessariamente ectoplasma e é espírito, às vezes não é. Tá? Na maioria das vezes não é. Mas é o recurso que você tem, a partir da mediunidade, que permite que os espíritos interajam fisicamente nesse plano. De uma maneira muito sutil, às vezes é alguma sensação que você sente. Um perfume que vem. Eu tava pensando na minha avó que morreu e comecei a sentir o perfume dela no ambiente e as pessoas que estavam em volta também começaram a sentir. Isso é melhor ainda, porque o fenômeno deixa de ser apenas subjetivo, porque se é só você e só você sente, poxa vida, será que, né, de onde que veio? Será que não foi uma lembrança, algo psicológico? Agora tá aqui, lembrou da avó, tá todo mundo sentindo o perfume, a coisa tá forte, não encontra fontes materiais prováveis daquilo, pode sugerir que seja. Não estou dizendo que necessariamente é, mas pode ser. E caso seja, isso só acontece porque existe esse recurso, existe essa energia presente no ambiente, sendo exudada por alguém que às vezes a pessoa nem sabe. Por isso que a gente vai falar de sinais que demonstram que pode ser que a pessoa tenha uma ectoplasmia, depois no final dessa aula. Então essa mediunidade olorífica, né? Porque eu senti o perfume. Esse perfume só conseguiu sensibilizar fisicamente você, só conseguiu ser percebido no plano físico porque houve interação com essa energia. Então, desde fenômenos sutis a fenômenos muito mais ostensivos, que é o que a gente vai ver aqui, que chegam ao ponto de existirem materializações. Que aí é o suprassumo da possibilidade desse fenômeno que a gente vai estudar aqui. Que é o que você está vendo aqui, que é quando esse ectoplasma, ao invés de ele estar no estado sutil, ele começa a se condensar. Claro que para ele se condensar, como você está vendo aqui, precisa de um monte de condições específicas. Tá? A gente também vai ver, é como, sabe quando as câmeras fotográficas eram de filme, que você batia o filme, Kodak, você levava para revelar? Você lembra que para revelar um filme você precisava de uma sala escura e com a luz certa e que se entrasse qualquer coisa ali, queimava o filme? É esse nível de sensibilidade. Então, assim, você precisa de um ambiente completamente preparado, em termos de
de luz, de pessoas, o que as pessoas estão pensando junto, qual que é o nível de sintonia, tudo interfere, porque é muito sensível, como o próprio Charles Richer fala, e qualquer coisa que não esteja favorecendo a condição para aquilo acontecer, pode dar um ruim muito grande, ou simplesmente não acontecer nada, tá? Mas, tecnicamente, supostamente falando, para que chegue nesse nível, você precisa ter vários. E claro que até para você fotografar por conta do flash, você precisa de um grande preparo. Inclusive, geralmente, quando você tem fotos disso, é a própria espiritualidade, segundo a teoria da coisa, que dá o sinal, fala, agora você pode tirar foto. Porque dependendo do momento em que você expõe aquilo a um estímulo muito grande, um flash, aquele ectoplasma pode queimar, segundo a teoria, e pode prejudicar, inclusive, a saúde do próprio médium. É orgânico, tá? Isso aqui sai do corpo do médium, isso é manipulado, e se dá ruim ali, se aquilo se polui de alguma forma, ou se aquilo sofre alguma intervenção, tem ligação direta com o corpo do médium. Então aqui você está vendo um retrato, né, de um desencarnado sendo composto durante uma suposta sessão, tá? Então, geralmente, é essa substância nessas sessões mais que vão trazer o fenômeno de uma maneira mais ostensiva, que acabam saindo, né, dos orifícios naturais, e aquilo é manipulado, então, tecnicamente, supostamente pela espiritualidade, e eles podem compor objetos, podem fazer aportes. O que é um aporte? É trazer um objeto, sei lá, tem um objeto aqui no quarto do lado, tá? É como se a espiritualidade pegasse aquele objeto, reunisse, claro, recursos, energia para aquilo, desmaterializasse aquele objeto do quarto, mas não é que ele desmaterializa o objeto no quarto. Ele passa aquele objeto para um nível mais sutil de vibração, mais rápido, ou seja, não pertencente mais aos domínios do plano físico, é como se aquilo ficasse mais sutil, vai para o plano espiritual. No plano espiritual eles transportam aqui para esse quarto e densificam aquilo de novo aqui, pum, e cai aqui na minha mesa o que estava lá no outro quarto. Isso é um aporte, é como se fosse um teletransporte, tá? Então isso acontece bastante também em reuniões de ectoplasmia, como a gente vai ver. E pode chegar no extremo do extremo do extremo de entidades espirituais a utilizarem esse ectoplasma para materializar o seu corpo espiritual. Ou seja, não é mais aquele espírito que, aquele médium vidente tá vendo lá, ou ele acha que tá vendo, será que ele tá vendo, será que ele tá fantasiando, será que é lorota, será que não é lorota? Na verdade, nesse momento o espírito se materializa. O corpo espiritual dele, o corpo astral, o perispírito, o nome que você queira dar, é revestido por aquele ectoplasma e se torna visível. Fisicamente. Tá corporificado materialmente, tá? Todo mundo vê, todo mundo toca, que tá ali na sessão, interage, às vezes traz objetos do plano espiritual, às vezes quando eles vão tratar questões de saúde, às vezes trazem equipamentos de tratamento de saúde que só existem no plano espiritual. Para resolver o perrengue de alguém que tá com uma doença incurável, e tem vários casos disso na literatura, da pessoa que estava lá com uma doença incurável, e aí vai na reunião de ectoplasmia, o espírito se materializa e traz lá um equipamento que só existe no plano espiritual, mete lá na pessoa, faz aqui, e cura a pessoa, tá? E isso é muito interessante, que a gente também vai ver, que é acerca da finalidade, né? Para que esses fenômenos, né? Qual a finalidade? Será que é só espetáculo? Será que a gente pode utilizar isso para ajudar alguém, né? Caso seja de fato real, como que isso está sendo utilizado? Então, eu vi uma metáfora que alguém disse que o ectoplasma para o espírito é como se fosse a água para uma esponja. Tá? Quando tem esse ectoplasma, ele pode revestir o seu corpo espiritual e tornar aquilo apresentável. Eu também diria que uma metáfora possível para a gente entender é como se você pegasse essa energia e ela é semi-material, e a partir da ação de toda a equipe, da equipe espiritual, de vários outros recursos, o bioplasma, energia tirada das plantas, manipulada também pelo plano espiritual. Se você quer saber mais sobre isso, tem no livro de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, chamado Missionários da Luz, um capítulo chamado Materialização, em que o espírito André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, ele vai descrever como que acontece uma reunião de materialização a partir do ponto de vista do plano espiritual.
Ou seja, os bastidores de como está acontecendo, como que a espiritualidade vai manipular aqueles recursos para conseguir produzir um fenômeno desse. Tá? Inclusive as interferências, porque chega lá um cara que estava meio torto no dia e podia atrapalhar, e eles têm que se virar para afastar o cara dali, porque se aquele cara fica ali dentro, ferra com tudo. Então, se você quer saber mais desses supostos bastidores, eu aconselho essa leitura. Mas, basicamente, então, o espírito ele pode utilizar aquele material que ele é potencialmente densificável, se for adequadamente manipulado, e revestir o seu corpo espiritual. E assim, e claro que isso também varia um pouco dos recursos oferecidos pela mediunidade de cada um. Às vezes o médium não tem tanto ectoplasma, e a gente vai ver uns casos engraçados sobre isso, e a materialização acaba sendo parcial. Ou às vezes a voz direta, né, que é um fenômeno muito interessante que a partir do ectoplasma, se materializa, por assim dizer, o aparelho fonador. É como se materializasse, sei lá, uma garganta improvisada na sala de reunião mediúnica e o espírito fala a partir daquilo, ou seja, não é uma psicofonia, não é uma incorporação. O espírito não fala através do médium. Você está na reunião e a voz do espírito começa a falar no ambiente sem ser através de ninguém. Não tem ninguém falando, não é através do médium, é a voz direta do espírito. Às vezes eles conseguem materializar parcialmente, às vezes eles materializam uma representação imagética do espírito que está dando aquela comunicação. Sei lá, o cara morto aqui, o sei lá quem, não consegue se materializar por completo, materializa uma representação para as pessoas saberem quem está ali. E a partir daquela representação, tipo uma foto, como você está vendo aqui, começa a manifestar a voz direta. Tá? Então, assim, existem várias gradações desse fenômeno, a gente vai ver algumas delas. Mas só para você entender, ectoplasma, então, seria uma espécie de uma energia, de um fluido animalizado, como alguns dizem, é o próprio Matheus Tubino que a gente vai ver, exudado por médiums de efeitos físicos, que são médiums um tanto quanto, eu não vou dizer raros, porque não são poucos, eu não vou dizer raros porque não são especiais, mas são médiums com uma constituição física diferente. Lembrando que mediunidade, eu vou dar a minha versão aqui, mediunidade não é dom, mediunidade é uma coisa orgânica. Mediunidade é uma coisa orgânica. Tá? A gente que gosta, o nosso ego que gosta de falar que tem um dom especial, mas na verdade sim, mediunidade é orgânica. Mediunidade não define caráter, mediunidade não faz ninguém especial. Pode ter um monte de fenômeno acontecendo por um médium e o cara pode ser um crápula. Então assim, é uma potência da natureza. Eu quero estudar a mediunidade aqui com vocês como uma potência da natureza. Então, aqui agora a gente viu que esse ectoplasma ele pode ser densificado. Ele existe num estado mais sutil, mas sob condições especiais ele pode se tornar densificado e ser exudado dessa maneira aqui, pelos orifícios naturais do corpo do médium, e ser manipulado, então, pela espiritualidade.